Oi, gente! Hoje a gente vai fazer biscuits, que é conhecido como pãozinho americano. A gente vai precisar de 2 copos de farinha de trigo, 175 ml de leite, meio copo de manteiga. A manteiga ou margarina tem que estar muito gelada, tá bom? Bem gelada mesmo. 1 colher de chá de sal, 3 colheres de chá de fermento em pó e 1 colher de sopa de açúcar. Então, a gente começa misturando a farinha de trigo. Depois, sal, açúcar e o fermento em pó. Lembrando, gente, que esse é fermento o mesmo que a gente usa no bolo, tá bom? Não é o fermento de pão, é o fermento normal mesmo, mais conhecido como pó royal. E a manteiga ou margarina tem que estar bem gelado, o máximo que você conseguir e cortado em cubos. Aqui no meu caso ficou tão gelado que grudou na vasilha. Pronto, agora a gente vai misturar. Aqui eu tenho essa ferramentinha que ajuda a amassar a manteiga com os outros ingredientes, mas se você não tiver, você pode usar um garfo também, que funciona do mesmo jeito. Nesse passo aqui, a gente não vai usar as mãos, porque o calor da nossa mão vai derreter a manteiga, e nem usar colher de pau ou espátula, tá bom? A gente quer que fique tipo uma farinha. Então, usando o garfo ou essa ferramenta que vai dar esse efeito. E aí você vai amassa bem, para tentar misturar ao máximo. E a gente quer fazer rápido, para a manteiga não derreter. Depois de amassar por 1 minuto, mais ou menos, acrescenta o leite. Leite gelado também, tá, gente? Para não derreter a nossa manteiga. É muito importante que a manteiga não derreta, então a gente tem que trabalhar na massa o mais rápido possível. Então, continua usando o seu garfo ou seu utensílio e vai amassando para misturar os ingredientes, o leite com os ingredientes secos e a manteiga. Quando você vê que misturou bem, né, com o garfo, você pode começar a usar as mãos, pra gente trabalhar bem rápido. Se a sua mão estiver quente, molha ela um pouco na água fria para esfriar, tá bom? E passa um pouquinho de farinha de trigo nas mãos para não grudar. Você pode usar também queijo ralado ou aqueles temperinhos secos para fazer sabores diferentes e fica uma delícia. Então, pode ser criativo, só não coloca nada líquido na massa. Então, coloca um pouco de farinha em alguma superfície lisa e a gente vai amassar mais com a mão para ter certeza que tá tudo bem incorporado. E aqui, gente, é bem rápido, tá bom? 1 minuto ou 2 para a massa não esquentar e para a manteiga não derreter. Eu fico falando que a manteiga não pode derreter porque a manteiga ela causa um efeito bem legal nesse pãozinho, que ele vai crescer e fica parecendo como massa folheada do lado de fora. Pronto, depois cria uma bolinha e eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Como que a massa fica. Ela fica bem lisa. E agora a gente coloca um pouco mais de farinha e a gente vai precisar de um rolo para espalhar um pouco a nossa massa. Não deixa ela muito fina, tá bom? É mais ou menos meio centímetro de altura. A gente precisa que ela fique um pouquinho alta. E aí, faz o melhor que você puder com o rolo para espalhar a nossa massa sem quebrar. Se a massa começar a grudar no rolo, você pode passar um pouco de farinha de trigo no rolo, que ajuda a não grudar. Eu tenho esse cortador, é um cortador redondinho, que ajuda bastante. Você põe ele na farinha de trigo e afunda na massa, que aí sai um corte limpo. Se você não tiver um cortador, você pode usar um copo, que funciona também do mesmo jeito. Aqui eu tô usando o copinho do meu filho de plástico, você coloca lá na farinha e afunda. Dá certo também, do mesmo jeito. E agora a gente vai colocar na forma. Você pode untar a forma ou usar um papel de manteiga que vai ao forno, tá bom? Olha a espessura dele. Então, ele fica um pouco grossinho, tá? E aí, aquece o seu forno a 230 graus por uns 10 minutos antes de colocar os pãozinhos dentro do forno, tá bom? É muito importante que o forno esteja pré-aquecido. E aí, a gente aproveita bastante a massa. Você vai, depois que cortar os primeiros, amassa um pouquinho mais, pega o rolo, espalha e corta de novo.
Se por acaso você não tiver um rolo em casa, você pode espalhar a massa com o dedo também. Vai espalhando direitinho que dá certo, tá bom? Muitas vezes na cozinha a gente tem que improvisar. E o resultado sai o mesmo. E aí corta um pouco mais. Gente, esse pãozinho ele é uma delícia. Você pode comer no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta. Ele é um ótimo acompanhamento para sopa, salada. Ele é muito popular aqui nos Estados Unidos, principalmente no sul. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a receita, deixem nos comentários que eu vou responder com certeza, tá bom? Se você gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, que toda semana eu vou estar postando alguma receita diferente. E se tiver alguma receita americana que vocês querem aprender, só deixa aí no comentário que eu vou tentar ao máximo testar a receita aí pra vocês, tá bom? Então, a receita renderam 14 pãozinhos, tá bom? E agora a gente vai colocar por cima manteiga derretida para deixar ele douradinho. Mas você pode colocar também o ovo batido com um pouquinho de leite, que também dá o mesmo resultado, para ele ficar com a casquinha assim douradinha. Aí você faz o método que você gostar mais. Eu tentei encontrar o nome certo em português desse pãozinho, mas eu não consegui. Então, em inglês, se escreve biscuit, mas a gente fala biscuit. Então, se você souber o nome em português, escreve aí no comentário que eu fiquei curiosa. Pronto, terminamos de pincelar, vamos levar no forno pré-aquecido a 230 graus. Alguns fornos são mais quentes que outros, então sempre fica de olho, tá bom? Para não deixar queimar. O jeito certo de saber se tá pronto é que no fundo ele vai ficar bem dourado. E em cima também fica dourado por causa da manteiga, né? Ou do ovo que você passou. Você pode ver as laterais e embaixo que fica bem douradinho. E ele cresce bastante, ele fica bem altinho. E fica uma delícia, gente. Fica muito bom mesmo. Ele fica por fora parecendo que é massa folheada. E ele tem a casquinha durinha. Você pode bater que vai fazer um barulhinho. E por dentro, ele é bem macio. Ele é uma delícia para comer assim mesmo. Você pode passar manteiga, pode passar requeijão, que fica muito bom. Obrigada por assistir e até a próxima.